Olá, meus queridos, muito boa tarde. Iniciamos aqui mais uma aula de física, diretamente dos estúdios 3 aqui do canal Educação, para que a gente comece mais uma aula da tarde para a terceira série. Meus queridos, vamos começar aqui a nossa aulinha de número 1 da semana, tá? O nosso primeiro encontro da semana para a disciplina de física, para a gente dar início aos conteúdos do nosso semestre de aulas, tá bom? Na próxima quinta-feira, na data do dia 11 de agosto, a gente vai trabalhar também esse conteúdo que envolve o estudo do magnetismo, o estudo dos ímãs, tá bom? Então, na quinta-feira, a gente vai dar continuidade a esse tema que estaremos iniciando hoje. Qual é, professor? O tema de ímãs e as interações entre ímãs. Beleza? Antes da gente iniciar a nossa aula, deixa eu dar o meu bom dia para todos e todas que nos acompanham. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Galerinha que nos acompanha pelo IPTV, os meus anjos também do YouTube que estão aqui presentes, a Natália, Glória, Érica, já enviaram aqui um boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Galerinha que está aí nos polos, que estão aí pelo IPTV, quero boa tarde de vocês também, tá? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, beleza? Então eu quero boa tarde de vocês, viu, Érica? Muito boa tarde. Meus anjos, vamos iniciar aqui então mais uma aula da tarde, para a gente começar novamente nossas aulas aqui da terceira série. E só lembrando para vocês, na aula passada, nos encontros passados, nós estávamos trabalhando temas de revisão, né? Hoje nós vamos dar início a temas do semestre, tá? Do nosso terceiro bimestre, a gente vai iniciar mais esse conteúdo. E aqui o conteúdo, como eu já havia dito, é ímãs e interações entre ímãs. Nós vamos estudar as relações desses objetos, desses materiais, com o nosso dia a dia, ou até com outros próprios ímãs, tá bom? Vamos então observar que estes são os temas que nós vamos analisar hoje: o magnetismo e os ímãs, tipos de ímãs, substâncias magnéticas, processos de imantação, que é como eu posso tornar um objeto com características de ímãs, propriedade dos ímãs, o ímã chamado Terra e bússola e o magnetismo da Terra. Então a gente também vai estudar a bússola na nossa aulinha de hoje. Perfeito? Vamos analisar as seguintes informações, começando pelo magnetismo e os ímãs. Vamos começar a nossa aulinha. Então, já quero que você pegue seu caderno, pegue o seu material, tá? Tudo que você utiliza durante as aulas e já comece aqui a anotar as principais informações que eu vou passar para vocês. Para a gente começar, galerinha, a gente tem o seguinte. O primeiro tópico diz sobre o magnetismo. Vai definir o que é o magnetismo. Então, para a gente começar, diz o seguinte. Magnetismo é uma área da física que estuda a atração e a repulsão dos objetos magnéticos. Então, o magnetismo nós podemos definir como uma área de estudo da física. Nós temos a mecânica, nós temos a óptica, a ondulatória, a termologia e o eletromagnetismo, a parte elétrica da física. A parte elétrica da física se divide em eletricidade e magnetismo. A parte da eletricidade nós também já estudamos em todo o primeiro semestre. Agora entramos na parte do magnetismo, tá?
Então é como se eu dividisse a mecânica em cinemática e dinâmica. A cinemática é uma parte, a dinâmica é outra, porém as duas estudam os movimentos. No eletromagnetismo, um estuda a eletricidade, o outro estuda o magnetismo, porém os dois também se relacionam, tá bom? E esta área da física, ela estuda a atração e a repulsão de objetos magnéticos. Por exemplo, estuda a atração de um ímã com outro ímã, estuda a atração de um ímã com um objeto ferromagnético, tá? Então a gente vai estudar muito esses termos, né? Ímãs, ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, são conceitos de objetos magnéticos que podem ser atraídos ou repelidos por um ímã. Professor, o senhor está falando tanto de ímã, tanto de magnetismo, mas o que é um ímã? Vamos lá. Outro conceito que nós vamos ter que analisar muito na aula de hoje. Ímãs. Ímãs. Galerinha, ímã pode representar um material magnético que produz um campo magnético à sua volta. Como assim, professor? Todo objeto magnético que se comporta como um ímã, ele vai alterar as características magnéticas ao seu redor. Ele vai produzir ao seu redor, em uma região à sua volta, um campo magnético. E nesse campo magnético, nessa região à sua volta, qualquer objeto que tenha característica de ser ferromagnético, ou seja, uma substância que facilmente é atraída por ímãs, ou substâncias diamagnéticas que são repelidas, vão sofrer com a ação desse ímã, vão sofrer alterações moleculares nas suas partículas, a ponto de se atrair ou se repelir daquele ímã, tá bom? Então, o ímã, ele altera as características dos objetos que estão ao seu redor. Qualquer objeto que eu colocar perto de um ímã vai sofrer a ação dele. Agora, essa ação pode ser de atração ou de repulsão, tá bom? Então, um ímã é todo material, é todo objeto que tem essa capacidade de alterar o campo magnético à sua volta. Eu estava conversando hoje de manhã com alguns professores aqui do canal Educação e a gente estava comentando sobre o magnetismo aparecendo nos quadrinhos, né, nos filmes da Marvel. Você tem um personagem chamado de Magneto que ele pode ser considerado um ímã vivo. Por quê, professor? Porque o magneto ele altera as características dos corpos de ferro, né, que estão ao seu redor. Ou seja, o magneto ele cria ao seu redor um campo magnético, atraindo, repelindo materiais de ferro. Então ele pode ser considerado um ímã vivo, né? Os X-Men, né, Érica? Érica está por dentro aí. Pois é. Então, ele é um ímã vivo. A gente pode dizer que ele pode ser considerado um ímã vivo, né, Fábio? Certo, Alana? Tamires, de Isaías Coelho, também está presente aqui. Então, galerinha, vocês conseguiram entender o que é um ímã? Que é todo objeto, todo material que produz um campo magnético à sua volta, que consegue alterar as características dos objetos ao seu redor? Compreendido, né? Prontinho. Meus anjos, dando continuidade aqui, a gente observa isso visualmente nas imagens. O que eu tenho aqui nessa primeira imagem?
Essa visão aqui fica bem explícita, né, do que eu falei na definição. Esse objeto vermelhinho e azulzinho é um ímã. Lembra muito aqueles ímãs dos desenhos animados, né? Lá do desenho do Pica-Pau, do Pernalonga, lembra muito esses ímãs. E o que eu coloquei perto desse ímã? Eu coloquei pó de ferro, e também coloquei uma bússola, tá? Não sei se vai ser possível vocês analisarem a bússola, mas ela não está apontando para o norte. Ela está apontando para o lado do ímã. Tá? Não sei se dá para ver na imagem, mas ela está apontando para o lado do ímã. E o ferro, o pozinho de ferro, também está sendo atraído pelo ímã. O que está acontecendo aqui, professor? Me explique. O ímã, ele está produzindo ao seu redor um campo magnético. E esse campo magnético está conseguindo atrair pó de ferro e, além disso, está conseguindo atrair a bússola. Naturalmente, a bússola aponta para o norte da Terra, né? A gente vai ver isso na aula de hoje. Porém, ela está sentindo um campo magnético mais forte vindo do ímã, tá? Então, galerinha, você tem aí esse objeto azulzinho e vermelhinho sendo considerado um ímã, ok? Meus anjos, do outro lado, você também observa um ímã, a pessoa está segurando um ímã, e ele está conseguindo atrair pregos, tachinhas, né? Então, nesse caso, também esse ímã está modificando as características dos objetos ao seu redor. Está mudando os objetos microscopicamente. As partículas dos objetos estão tendo orientações diferentes do que o natural delas. Eu vou explicar isso já para vocês, como é que eu consigo mudar as características microscópicas do objeto. Até aqui ficou claro, galerinha? O que é magnetismo? O que é um ímã? Juliana, de Isaías Coelho. A Carol, também da unidade escolar. Luiz Ubiraci de Carvalho. A Natália, galerinha de Isaías Coelho, em peso na aula de hoje. E aí, jovens? Certinho, né, Fábio? Érica, Lana. Adeilson. Adeilson também de Isaías Coelho, galerinha de Isaías Coelho em peso, né? Meus jovens, e os tipos de ímãs? Uruçuí, Santa Cruz dos Milagres, Campo Largo. Jovens, os tipos de ímãs podem ser naturais ou podem ser artificiais. Professor, e esses ímãs naturais, o que eles são? É bem simples. Ímãs naturais são ímãs criados pela natureza. Foram encontrados na natureza. São rochas que foram encontradas na natureza. Essas rochas, elas foram encontradas numa região chamada de Magnésia, tá? Lá na Itália. E, por isso, inicialmente elas foram chamadas de rochas magnéticas ou de magnetita. Inicialmente, tá? Lá na região de Magnésia, na Itália, certo? Baixa Grande do Ribeiro, foram encontradas essas rochas. E essas rochas, como é que elas foram encontradas? Dizem, lá na história, de que mineiros estavam fazendo mineração lá numa mina.
E quando eles quebravam as pedras lá da mina, na ponta da marreta ficava pedrinhas grudadas no instrumento de trabalho deles. E eles balançavam para um lado, balançavam para o outro, e nada dessa pedrinha saía. Aí que eles perceberam, não era uma pedra comum. Não era uma pedra normal. Era uma pedra especial, Aline. Aline, minha linda. Eles, então, tinham encontrado os ímãs, que inicialmente levou o nome da cidade, né, da região lá de Magnésia. Porém, esses ímãs ficaram famosos. Foram saindo da Itália, indo para a Inglaterra. Até o William Gilbert estudou esses ímãs, o médico da rainha da Inglaterra. Chegou até esse físico, esse cientista, e ele também estudou os ímãs. Até que foi para a França. Essa pedrinha chegou até na França. E lá, eles chamaram ela de outro nome. Vem do francês Aimant. Aimant, professor? Isso, Aimant. E o que significa Aimant, professor, em francês? Significa amante, significa amar. Significa que está amando alguma coisa. E o que esse material está amando, professor? Materiais de ferro. Então, por isso que o nome do ímã atualmente é ímã, porque vem de amante a ferro, de amar ferro. Beleza? Então, iniciou lá como uma rocha magnética, lá como magnetita, e acabou se chamando de ímã no final. Esses ímãs, essas pedrinhas encontradas nessa região da Itália, elas são rochas naturais, são ímãs naturais, certo, Érica? Porém, existem também as rochas que são artificiais. Artificiais, professor? Isso. Existem os ímãs artificiais. E o que são esses ímãs artificiais, professor? São ímãs criados pelo ser humano, criados pelo homem. E esses ímãs, eles são criados através de uma liga metálica, de um conjunto de metais, de níquel e cromo. Tá? Então, na união do níquel e cromo, é possível a gente criar um ímã artificial. E esses ímãs, eles são encontrados em diversas atividades do nosso dia a dia. Você tem ímãs de geladeira, você tem ímãs em alguns eletroeletrônicos, você tem ímãs em ferro velho, em portos. Portos, professor? Sim. Você tem ali a locomoção de containers, aquelas caixas de ferro enorme, pesada, que levam carros, levam móveis, levam objetos em grande quantidade que vêm de outros países, né? Por meio do mar. Então, esses containers, eles saem do navio e são colocados no porto, ou vice-versa, através de um eletroímã. Esse ímã elétrico, certo? Que também é usado lá no ferro velho. Eletroímã. Esse eletroímã, que é um ímã elétrico, ele pode ligar e desligar o seu campo magnético. É um ímã que está ligado na tomada, que é ligado na tomada, na eletricidade. Esse ímã, lá no ferro velho, ele serve para separar o que é de ferro e o que não é. Ah, ali tem alumínio. Não, eu quero ferro.
Então, o que ele grudou aqui é ferro. O resto não é ferro, é plástico, é borracha, é alumínio. Então, o que está aqui é ferro. Mesma coisa dos containers. Ele leva os containers para diversos lugares por meio do magnetismo. O container se sente atraído, porque é de ferro, ao ímã elétrico, ao eletroímã. Certo, Tarsila? Muito boa tarde. Galerinha de Jerumenha, Curral Novo, que estão aqui com a gente. Jacobina. Meus anjos, desses artificiais, existem 3 classes, 3 tipos de ímãs artificiais. Você tem os ímãs artificiais permanentes, você tem os ímãs artificiais temporários e os ímãs artificiais eletromagnéticos. Professor, me fala o que é cada um. Ímãs artificiais permanentes são ímãs que vão possuir características magnéticas por um longo tempo. Pode até acabar a característica magnética dele, que nada é para sempre, né? Ele colocou aí permanente, mas cuidado, nada é para sempre. Então, é só que o ímã, ele permanece com as suas propriedades magnéticas por mais tempo. Por exemplo, o ímã da geladeira. O ímã da geladeira, no momento, ele não vai atrair mais. No momento, ele do nada cai no chão. Porque não serve mais, o magnetismo dele já era. Certo? Mas ele demora mais tempo que os outros. Mais tempo até que os temporários. Os ímãs temporários são ímãs que perdem o seu magnetismo mais rapidamente. Exemplo. Um prego que está em contato com o ímã. Enquanto o prego estiver em contato com o ímã, ele vai ser um ímã. Também, assim como aquele ímã que ele está em contato. Então, o prego ele vai funcionar como um ímã. Ele vai poder atrair qualquer objeto que seja ferromagnético. Porém, se eu separo o prego do ímã, o prego volta a ser um prego normal. Não atrai nada. Professor, me dá outro exemplo. Sabe aquelas pessoas que guardam a moeda colocando ela num ímã? Eu já vi também muita gente que monta móvel. Estava de mudança, eu vi, né, o pessoal montando os móveis lá de casa. E aí, eles tiravam lá da bolsa dele um pedaçozão de pedra com um monte de prego, de parafuso, tudo junto lá da pedra. Aquela pedra era um ímã. Às vezes você vai num comércio da sua cidade e aparece, né, pertinho da tua casa, aparece lá o rapaz com uma moeda, um monte de moeda junto no mesmo lugar, colada num ímã. Já vi muito isso também. Professor, o que é aquilo ali? É um processo de imantação. Ali você tem várias moedinhas coladas num ímã, em contato com esse ímã, sofrendo um processo de atração. Jovens, no momento que você vai receber o troco da pessoa, no momento que o montador de móvel tirar aquele prego, aquele parafuso do ímã, o comerciante tirar a moeda do ímã, aqueles objetos param de ter características magnéticas. Voltam a ser objetos comuns.
Por quê? Porque rapidamente eles perdem a propriedade magnética deles. Show de bola, jovens. Bacana. E para fechar, nós temos os artificiais eletromagnéticos. Professor, o que são ímãs artificiais eletromagnéticos? São ímãs que só se tornam ímã ao sofrerem a passagem de corrente elétrica. Por exemplo, aqueles eletroímãs que eu citei na telinha anterior. Eles só têm capacidade elétrica, só possuem capacidade elétrica quando estão ligados na tomada. Acabou o horário lá de serviço do rapaz do Porto. Acabou o horário do rapaz que estava lá no ferro velho. Ele vai para casa. Antes de ir para casa, o que ele faz? Desliga o ímã. Certo? Grazi. Ele vai lá e desliga o ímã. Quer dizer, professor, que aquele ímã não tem mais propriedades magnéticas enquanto estiver desligado, não. Ele só adquire características magnéticas quando está na presença de corrente elétrica, quando há passagem de eletricidade por ele. Certo? Show de bola, jovens. Meus anjos, para você anotar essa informação bem rápido, eu vou te dar 2 minutinhos, tá bom? E aí a gente volta depois desse time. 2 minutos. Retornando aqui à nossa aula, tem a dúvida aqui da Érica, né? O que faz com que eles tenham essa capacidade de atrair coisas metálicas? Muitos elétrons? Bom, a gente vai considerar, Érica, já, deixa eu até passar aqui para vocês, trouxe aqui o exemplo, né? Aplicação de cada um daqueles ímãs, certo? Porém, eu vou explicar para vocês que toda matéria ela é composta por pequenas partículas, né? E aí a gente vai considerar que essas partículas elas são
pequenos ímãs que se sentem atraídos pelo ímã grande que a gente vai colocar próximo. Eu vou já explicar isso para vocês. Então, os materiais que são atraídos com facilidade por ímãs, eles vão ter essas partículas orientadas para próximo do ímã, como se fossem elétrons, né? Porém, não vale essa questão dos elétrons, por quê? Porque existem materiais metálicos, existem materiais condutores elétricos que não são ferromagnéticos. Como assim, professor? Existe material de metal que você coloca o ímã ali e não gruda, não atrai o ímã e nem é atraído. Um exemplo disso é o alumínio. Se você colocar um ímã numa panela de alumínio, não vai atrair. Se você colocar um ímã num material de ouro mesmo, não é liga metálica não, é ouro, não vai atrair. Professor, se colocar na prata, não vai atrair. Ah, professor, mas eu tenho um colar que o vendedor me disse, afirmou que era de prata. E eu coloquei aqui no ímã e atraiu. Não é prata, só tenho para te dizer isso, viu? Não, pode até ter prata, mas não é totalmente prata. Mesma coisa para o ouro. Professor, eu vi aqui que o meu colar de ouro, meu anel de ouro, se sentiu atraído pelo ímã. Não tem só ouro nele. Sinto muito dizer. Tá? Então você tem que ter cuidado, né? Não são todos os materiais metálicos que são atraídos pelo ouro, pelo ímã. E aí a gente vai ver exatamente isso. Que existem substâncias magnéticas que podem sofrer facilmente ou não a ação do campo magnético produzido por um ímã. Certo? Professor, mas como é que isso acontece? Vamos lá. Jovens, microscopicamente, todo material, toda substância possui partículas magnéticas. Essas partículas magnéticas podem ser em maior quantidade nas substâncias que facilmente são atraídas por ímã e em menor quantidade nas substâncias que são repelidas por ímã. Tá? E aí a gente vai perceber o seguinte: todo material, seja ele atraído ou repelido por ímã, vai ter uma espécie de spin dentro dele. Né? Você observa esses spins, sem a presença do ímã, eles estão orientados aleatoriamente. Professor, os spins lá da química, exatamente. E na presença do ímã, isso muda. Na presença do ímã, você tem a característica de quê? De que esses spins vão se orientar para perto do ímã. Então, daí você tem um material ferromagnético. Certo? Professor, e os materiais que repelem o ímã ou que não sofrem a ação do ímã? Vai acontecer isso? Vai. Porém, em menor quantidade, ou esses spins se orientam para o lado oposto. Tá bom? Quase isso, viu, Érica? Quase isso. Só que é como eu estava falando para vocês. Não são partículas elétricas. Não são partículas elétricas.
Não posso dizer que são elétrons, tá? Porque senão o alumínio era atraído, o ouro era atraído, a prata era atraído, né? Então, cada material tem a sua característica magnética, de ser atraído facilmente ou não. Tá bom? Então, essa lista não bate com as mesmas dos condutores elétricos. Aqui, então, está a lista que eu falei para vocês. Existem as substâncias chamadas de ferromagnéticas. Existem as substâncias chamadas de paramagnética e as substâncias chamadas de diamagnética. Ok? Pavussu também está aqui presente conosco. Pimenteiras também estão presentes. E aí, pimenteiras? Nós temos o quê? Nós temos as substâncias ferromagnéticas aqui, para a gente começar. Professor, o que são substâncias ferromagnéticas? Desde o início da aula, se eu falo, e ainda não disse o que é. São materiais que se orientam facilmente. Sofrem uma orientação fácil, são atraídos por um ímã. Então, lembra daquelas setinhas? Olha aqui no gifzinho. Essa barrazinha cinza escura, ela é um material ferromagnético. Por quê? Porque os spins desse material se orientaram facilmente na presença do ímã. Tá? Então, esse material é considerado um material ferromagnético. Porque facilmente as partículas do material sofreram atração. Professor Caio, e as substâncias que são consideradas ferromagnéticas? Qual o nome? Quais são? Você pode ter o ferro, o níquel e o cobalto. O ferro, o níquel e o cobalto. São exemplos de substâncias ferromagnéticas. E as paramagnéticas? E as paramagnéticas? São substâncias, são materiais que não se orientam facilmente. A platina, o plástico, a madeira são exemplos de materiais paramagnéticos. Como assim, professor? Na presença de um ímã, nada acontece. Tu já viu? E Alan? Alan tá aí na primeira série, né? Chegou agora. Alan, deixa eu te fazer uma pergunta. Galerinha aí de Isaías Coelho. Alguém já viu um ímã atrair madeira? Atrair plástico. Ah, professor, botei um ímã, o plástico foi correndo para perto do ímã. Não, né? Por quê? Isso, Alan, não. Por quê? Porque as substâncias paramagnéticas, esses spins que compõem a substância paramagnética, não se atraem na presença do ímã. Elas ficam no mesmo lugar que elas estão. Tá? Então, se elas estavam para lados diferentes, sem a presença do ímã, quando o ímã chega perto dela, nada acontece. É como se nem tivesse ímã. Tá? Naldo, meu amigo. E as substâncias diamagnéticas? Galerinha de Pimenteiras. Diamagnética. Professor, são aquelas que são repelidas. Isso. Elas vão se orientar no sentido contrário.
vão se orientar no sentido contrário, no lado oposto. Por exemplo, cobre, ouro, prata. Olha aí, a Érica perguntou se podem ser elétrons, essas partículas, né? Como elétrons? Não, né? Por quê? Por que não podem ser elétrons? Olha a platina aqui. A platina é um metal, é uma liga metálica. Se fossem elétrons, a platina era para ser atraída, né? O cobre, o ouro, a prata, se você tivesse elétrons associado a isso, cobre, ouro e prata seriam atraídos. São materiais metálicos. Normalmente os metais são aqueles que possuem maior liberdade de elétrons, né? E o bismuto, professor? O bismuto é um material muito utilizado nos cosméticos, né? Cosméticos. Então você que gosta de usar aí um perfume, gosta de usar uma maquiagem, né? Principalmente nas maquiagens, batom, tem bismuto. E esses materiais eles se orientam contra a atração magnética. Só que a gente não percebe por conta da quantidade de bismuto, né? Bem pouco nesses cosméticos. Bem pouco. Tá bom? Galerinhazinha, vou dar 2 minutinhos para vocês, para que vocês possam analisar esse material, né? Esse material que eu coloquei para vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto. Posso dar os 2 minutinhos? Certinho? Vou te dar aí 2 minutinhos, viu? Aí a gente volta depois desse time. 2 minutos. 2 minutinhos, viu, meu amigo? Toda a galerinha que está também pelo IPTV. Vamos então falar do processo de imantação, tá? O que é imantar, professor? Um material.
imantar o material consiste no ato de magnetizar esse material. Tá, professor, mas o que é magnetizar? Magnetizar, jovens, é tornar o material com características de um ímã. Tornar esse material um ímã. Pronto, Eric, exatamente. Imantação na química também é utilizada. Como assim, professor? Nós podemos separar dois materiais. Eu até mostrei para vocês no começo da aula. Podemos separar dois ou mais materiais por um processo de imantação. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha aí. Aqui está melhor. Pronto. Nessa imagenzinha aqui do ferro velho. Nessa imagenzinha do ferro velho. Vou mostrar aqui essa outra. Nessa terceira imagenzinha da direita. Você tem um processo de imantação. Você tem várias substâncias aqui. Você pode ter aí várias substâncias. Você pode ter plástico, pode ter ferro, pode ter borracha, madeira, tudo isso, tudo junto. E agora, professor, como é que eu faço para separar? Você pode separar o ferro usando um processo de imantação. Coloca um ímã próximo e tudo que é de ferro vai se atrair a esse ímã, vai ser atraído por esse ímã. Tá? Tudo que é de ferro vai ser atraído por esse ímã. E aí, esse ferro que foi atraído vai ter a mesma característica do ímã. A mesma característica atrativa dele. Como assim, professor? Esse ferro aqui de cima está em contato com o ímã. Certo? Esse ferro de cima, esse pó de ferro aqui, ele está atraindo esse outro pó de ferro aqui. Mas como, professor, se é ferro com ferro? É porque o ímã tornou esse primeiro pó aqui imantado, ou seja, magnetizou esse primeiro pó de ferro, e esse pó aqui de cima atraiu o pó de baixo. Ou seja, esse pó de ferro todo se tornou imantado, uma substância com características de ímã. É o que acontece aqui, ó. O ímã aqui do meio atraiu esses três pregos. Se eu colocar o ímã com esses três pregos próximo de um outro prego, o prego solto, o quarto prego, vai ser atraído por esses três pregos. Ou seja, os três pregozinhos aí da imagem vão se tornar ímãs também. Tá entendendo? O processo de imantação é você tornar um objeto que não é um ímã com características de ímã. É isso que é um processo de imantação. Aí, no caso da separação de misturas, foi como eu falei. Eu tenho pedaços de madeira e pedaços de ferro junto. Como é que eu vou separar esses dois? Coloco um ímã próximo. O ímã vai
pegar só o que é de ferro. A madeira vai ficar lá embaixo. Então, esse momento que o ferro foi magnetizado, foi atraído, ele passa a ter as mesmas características do ímã. Certo, Alan? Hoje, Alan, nós vamos ter só teoria, tá? Hoje nós vamos ter só teoria. Professor, quais são esses processos de imantação? Nós podemos ter o processo por contato, o processo por atrito e o processo por corrente elétrica. Tá bom? Primeiro processo. Processo de imantação por contato. O próprio nome já diz. Eu tenho que tocar o objeto. O ímã tem que entrar em contato com o objeto. Certo, Pantera? Meu amigo Pantera está sempre aqui com a gente. Então, é necessário o contato, o toque entre os dois materiais para que haja uma imantação. Exemplo, um ímã em contato com pregos. Olha aí, ó. Jovens, um prego está atraindo o outro aqui. Esses aqui, ó, estão atraindo os de baixo. Né? Os do meio aqui. Os do meio estão atraindo os lá do finalzinho. Então, é uma atração em cima da outra atração. Por quê? Porque você tem um ímã em contato com estes pregos aqui de cima. Esses de cima estão em contato com esses do meio. Como os de cima estão atraídos pelo ímã, eles se tornaram ímã também. É como se fosse uma extensão do ímã. Os do meio entraram em contato com os pregos lá de cima e se tornaram uma extensão do ímã também. E os do finalzinho, professor? Do mesmo jeito. Entraram em contato com esses pregos do meio e se tornaram uma extensão do ímã. Então, tudo isso aí é ímã. Tudo isso aí está magnetizado. Certo? Professor, o segundo processo. Esse segundo processo aqui é o processo que foi usado para construir a bússola. É o processo de imantação por atrito. Para você tornar um material imantado pelo atrito, é necessário você atritar o ímã com esse material ferromagnético. Aqui nesse caso, você tem uma agulha que está sendo atritada com o ímã. O que vai acontecer, professor? Essa agulha vai se tornar um material magnético, semelhante a um ímã. Na bússola, aconteceu a mesma coisa. Para construir uma bússola, os chineses eles fizeram o seguinte. Existia uma grande dúvida. Inicialmente, eles seguiam as estrelas, né? Eles seguiam as estrelas porque eles tinham já catalogado várias constelações. Ou poderia seguir também o Sol. Porém, durante o dia, dava para seguir as estrelas? Não dava. Ah, mas tinha o Sol. Mas durante a chuva, durante um tempo nublado, dava para seguir o Sol? Não dava. Para você se encontrar no mar. Então, todo mundo ia ficar perdido. Aí veio a ideia. Vamos construir uma bússola. O que fizeram? Pegaram um balde com água e uma agulha imantada por atrito. Essa agulha,
ela seguia ali aproximadamente o norte geográfico. Então eu tinha como me orientar. Certo? Então, no caso da imantação por atrito, você tem o atrito entre o ímã e um material ferromagnético. Detalhe, nesse caso do contato, se eu tirar os ímãs aqui de cima, de perto os pregos aqui de cima, de perto do ímã, os pregos todos deixam de ser imantados. Por quê? Porque aqui eu tenho esses pregos sendo ímãs temporários. Eles só se tornam imantados na presença do ímã. Já nesse caso do atrito, eu vou tornar o objeto um ímã permanente. Ele fica imantado por mais tempo. Perfeito? Então você tem aí o segundo método. Jovenzinhos, na nossa próxima aula, a gente vai continuar esse tema. E aqui a gente vai falar só, bem rápido, da imantação por corrente elétrica. Mas na próxima aula eu vou falar desses 3 processos novamente. Né? Porque em 4 minutos não dá para a gente falar muita coisa dos 3 processos. Por isso que eu vou retornar para eles. A gente vai partir da próxima aula, lá na quinta-feira, desses 3 processos. E aí, para você não ficar sem esse último, ainda ter que esperar a próxima aula, eu só vou falar que nesse terceiro processo, você tem a geração do eletroímã. Um ímã elétrico, que ele torna-se um ímã elétrico por meio do que, professor? Por meio da passagem de corrente elétrica. Ou seja, por meio de cargas em movimento. Certo? Então, qualquer dúvida que tiver ficado sobre esses 3 processos, eu vou voltar deles no início da aula de quinta-feira. Tá bom? Então, quinta-feira, a partir de 1h da tarde, nós estaremos aqui falando desses processos de imantação, tá? E a gente vai se encontrar em 2 horários nessa data, certo? Até a próxima aula, meus queridos. Forte abraço para vocês e bom restinho de semana. Tchau, tchau.